Boa tarde. Eu vou falar aproximadamente uns 20 minutos, talvez um pouquinho menos, tá? E vou mostrar alguns exemplos para vocês de aplicação de digital signage. Vou fazer um paralelo com algumas coisas que a gente está vendo nas ruas, aí, em algumas lojas, algumas redes, por exemplo, telefonia, postos de gasolina, né, alguns projetos outdoor também. Então, eu trouxe bastante exemplo aqui. Bom, esse tema, né, Digital Signage além das playlists, ele foi provocado porque todo mundo já ouviu falar e sabe um pouquinho de Digital Signage, que são as telas que a gente vê quando a gente sai de casa, né? A televisão que está fora de casa. Nas ruas, nas lojas, no elevador, nos lobbies, nos metrôs, nos aeroportos. E eu trouxe algumas coisas um pouquinho mais avançadas, né? Alguns casos, algumas situações específicas, por isso que eu chamo de além das playlists. Houve uma provocação, né, em relação ao tema, a partir da dealer, eles falaram, olha, a gente está... os integradores de áudio e vídeo, cada vez mais, eles têm sido questionados, perguntados sobre digital signage, então seria importante tratar do tema. Então eu vou procurar esclarecer algumas coisas para vocês. Bom, falando bem rápido aqui, o que é a For4C, né? Nós somos uma empresa de software, CMS é uma sigla de Content Management System, sistemas de gerenciamento de conteúdo, para digital signage. Há 8 anos nós nos dedicamos a essa tecnologia, a nossa empresa já tem 14 anos, e há 8 anos a gente se dedica ao For4C, e há mais ou menos 4 anos a gente só faz isso. Tá? Nós hoje somos uma empresa brasileira, nosso time... A maioria do nosso time está no Brasil, mas a gente também tem gente no México e na Colômbia já. A gente tem feito uma expansão para a América Latina, que tem sido uma experiência bem interessante também. Hoje, a nossa plataforma ela já controla aproximadamente 12 mil dispositivos, entre players de digital signage, smartphones em lojas, enfim. É uma plataforma agnóstica em relação aos equipamentos que vão na ponta, então pode correr em diversos tipos de equipamento. Os nossos temas aqui, né? Primeiro eu vou só contextualizar, falar um pouco de uma linha do tempo em digital signage, depois eu vou falar dos desafios, né? Porque fazer um projeto de 5, de 10 telas, teoricamente todo mundo faz, mas quando você começa a precisar de expandir para centenas, para projetos de milhares de telas, aí você tem alguns desafios maiores e a gente vai abordar isso aqui. Vou falar de uso otimizado de conteúdos dinâmicos, porque quando você vai para milhares de telas e você precisa de dar contexto para aquelas telas, é importante que você receba informações dinâmicas, ou seja, não é simplesmente input de vídeo, algumas informações de texto, imagem vão se compor ali em tempo real. Vou falar de um conceito de sincronização para video walls infinitos, que tem muito a ver com o que o Danilo falou, e vou falar como a gente faz um pouco do que vocês já viram aqui, trazendo um pouquinho da responsabilidade para o software. Tá? Então, tem alguns exemplos bem interessantes e a gente pode combinar o que a gente faz no software com as soluções que foram apresentadas, principalmente da DataPath. Vou falar um pouco de monitoramento e serviços. Né? Às vezes, os projetos de digital signage eles dependem muito de conteúdo, de um software robusto, mas tem que ter um alinhamento muito bom com os integradores em termos de monitoramento e serviços. Então, a linha do tempo que eu falei. Né? Há alguns anos atrás, talvez uma década atrás, a gente começou a ver telas na parede. Né? A gente está chamando isso aqui do Digital Signage 1.0. Então, a gente via implementações isoladas, muita gente usando pendrive, um DVD player, né, naquele tempo, e eram coisas isoladas porque parecia mais moderno, mas a percepção que se tinha é que o digital signage não funcionava, porque aquilo ficava sem atualização, as pessoas estavam preocupadas com o negócio principal e não cuidavam de atualizar as telas, de ver se o brilho estava ok, se o conteúdo era relevante, etc. Um pouquinho mais para frente, a gente começou a ver a mesma coisa do 1.0, só que com tela interativa. Então, as pessoas começaram a colocar sites ou aplicações de intranet nas telas, para que as pessoas pudessem tocar, mas não havia uma preocupação com a experiência de uso, com o contexto. Uma coisa é eu pilotar um site sentado no meu computador ou agora com o celular. Outra coisa, eu estou em pé passando e eu quero fazer uma consulta num diretório. Então, tem muita diferença até de experiência de uso, da velocidade e do volume de informação que eu tenho que entregar. Aí a gente evoluiu bastante para o que seria o Digital Signage 2.0 e as pessoas entenderam que tinha uma oportunidade ali de aumentar vendas
e de envolver várias áreas da empresa e, com isso, compor uma estratégia que gerasse algum resultado. Mas o Digital Signage ainda era uma coisa meio sem dono, era uma coisa que não era tratada como estratégia da empresa. Era muita gente opinando, muita gente envolvida, mas não se media nada, não existiam indicadores, não se media retorno de investimento. E aí também a gente viu vários pilotos, vários projetos, mas, na prática, poucos rollouts significativos. E o que a gente tem visto agora são projetos mais expressivos, mais robustos, com o que a gente chama de 3.0. Agora existe uma equipe responsável pelo Digital Signage, né, pelos projetos de comunicação digital nas empresas. Tudo é medido, então não vai pôr um conteúdo na tela sem fazer um teste se aquele conteúdo vai aumentar a venda. Aí depende do tipo de projeto, se vai aumentar a venda, se vai aumentar a recall de marca, ou se vai melhorar a experiência de comunicação dentro de uma empresa, no caso de uma TV corporativa. E quando você começa a medir, comprovar que aquilo está gerando valor, que a mensagem está chegando mais rápido, mais clara, que um produto que é anunciado ele vende mais, que as empresas estão aumentando o número de transações, estão aumentando o ticket médio, aí você consegue justificar para que se faça um investimento para você ter rollouts significativos, muitas vezes até internacionais. Alguns desafios para você expandir o seu projeto a milhares de telas, né? A primeira coisa é você segmentar a sua rede em grupos de maneira significativa. Você tem que organizar os seus projetos, seja por tipo de estabelecimento, no caso de uma rede de lojas. Então, eu vou falar se a minha loja está dentro de shopping, se está na rua. Eu vou fazer uma organização regional, então são lojas de capitais, lojas de interior, ou por perfil de compra. Essa loja aqui é perfil A+, essa outra é perfil B. Então, toda variação de conteúdo ela vai ser definida com base em como você agrupa os seus pontos de exibição. Talvez até por tipo de dispositivo. Se é um video wall 4x4, ou se é um painel de LED, se é uma tela vertical ou horizontal. Então, isso vai... Se você organiza bem, você vai ter muito mais poder, porque vocês vão ver que as ferramentas elas permitem segmentar. A nível de tela, eu consigo mandar numa rede de 1000 telas um conteúdo específico para uma tela ou um conteúdo para um grupo de 300 telas dessa rede. E com uma operação que é linear, ou seja, ela não fica mais complexa necessariamente à medida que aumenta o número de telas. As ferramentas hoje, como o ForUC, permitem isso. Outra coisa que se torna muito importante é a correção automática de falhas, né? A detecção e prevenção de falhas. Então, hoje, por exemplo, alguns problemas, né? Às vezes, principalmente projetos de publicidade, que recebem vídeos das agências, diferentes anunciantes, chega vídeo de todo formato, com todo tipo de encoding, e a plataforma ela tem que ser robusta para tocar tudo isso, né? Ou, caso ela tenha dificuldade para exibir algum conteúdo, ela tem que fazer uma correção automática na hora que você carrega, ou seja, uma conversão daquele formato a um formato que com certeza vai ser executado, sem perda de qualidade. Ou, se você não conseguir detectar isso no upload do conteúdo para a plataforma, o seu player, né, o seu executor lá na ponta, conseguir ver que ele vai ter alguma dificuldade de fazer um skip daquele conteúdo. O importante é que tudo passe despercebido para quem está olhando para a tela. Isso é o que as ferramentas de hardware e software de Digital Signage têm que entregar. Hoje a gente usa a internet comum, internet que você pode pôr na sua casa, na sua loja, para fazer esse conteúdo chegar na ponta. Se a gente tivesse que usar uma internet dedicada, isso aumentaria muito o custo. Então, como que a gente compensa isso? Com recursos da plataforma que trabalham entregando uma experiência de uso muito boa, né, de visualização muito boa, ainda que você tenha dificuldades com a internet. Então, as ferramentas têm que tratar downloads continuados, então, se você tem internet que oscila, ele vai aproveitar cada pedacinho de internet disponível ali para baixar um pouco de conteúdo. Envio de logs, né, se ele está tendo alguma dificuldade, para que o pessoal que monitora possa tomar alguma ação preventiva. Outra coisa é a interrupção do funcionamento do player, né? Isso é uma coisa que não pode acontecer nunca. Você está passando numa loja e o player está fechado, e a tela está congelada. A gente está falando de software ali, tá? Não é simplesmente a exibição de um fluxo de vídeo. Tem muita inteligência ali, daqui a pouco vocês vão ver alguns exemplos. Então, tem muita coisa acontecendo atrás daquela tela, né? E aí é importante você ter ferramentas do tipo Watchdog para detectar que algum problema aconteceu, que reporte esse problema e que coloque o player em funcionamento caso haja alguma dificuldade.
Conteúdo indisponível, né? Então, parte desse conteúdo hoje ele é buscado de sistemas de informação. Então, uma tabela de preço num restaurante fast food no shopping. Aí você está vendo o preço da pizza ali, aquele preço é dinâmico, ele está sendo lido do PDV. Se aquela pizza não puder fazer mais, e o cara vai marcar lá no PDV, ou automaticamente acabar algum produto do estoque, isso vai ser reportado na tela, em tempo real. Então, aquilo não é necessariamente um vídeo. Pode ter um vídeo como pano de fundo, mas toda a camada de informação ela é dinâmica. Então, se você precisa mostrar uma imagem do wall, um ícone do clima-tempo, uma foto de um produto e esse conteúdo está indisponível, o sistema também tem que tratar isso. Ele não pode botar montar, né, o template faltando algum conteúdo. Outra coisa importante é o monitoramento ativo e em tempo real, você enxergar o que está acontecendo na sua rede, né? Então, algumas coisas que são importantes monitorar: a conectividade dos players. Então, se está todo mundo online, se está todo mundo recebendo conteúdo, que é essa segunda parte, né? A gente monitora quais pontos da rede não receberam conteúdo. Eu posso programar uma campanha para começar a rodar amanhã e hoje eu já tirar um relatório falando, olha, eu tenho um problema de download de conteúdo em 5% da rede, disparar a ação para as pessoas que podem fazer uma visita a campo, ou os gerentes das lojas, eventualmente, para ver se tem algum problema de conectividade nesses pontos, para garantir que 100% da rede, ou o mais próximo de 100% da rede, vai estar com conteúdo disponível. Outra coisa muito importante que o Digital Signage trouxe em relação a outras tecnologias, como o satélite, né? Antes você fazia comunicação interna ou outdoor satelital, é a comprovação de exibição, é a via de retorno, ou seja, o player exibiu o conteúdo em determinado horário, eu consigo agrupar isso por região, eu consigo agrupar isso por anunciante ou por assunto, no caso de uma comunicação que não é necessariamente publicidade. E o envio de alertas, vou dar alguns exemplos aqui. Olha, tem um player que você marcou ele como sensível na rede, aquele player que está lá na praça de alimentação do shopping, e ele não se comunica há 30 minutos. Você vai receber um SMS no seu celular avisando disso, ou um e-mail. Né? Você pode definir grupos de pessoas que vão ser notificadas. Tá? Aqui é um exemplo, né? Um e-mail chegando falando que o player com o identificador 64, que tem aquele nome ali, ele mudou de status para alerta. Então você falou, olha, depois de X minutos, marca que o player, para mim, ele está ou alerta ou offline, e eu vou receber a informação. Bom, e ao lado, o mesmo alerta chegando por SMS. Então, a gente tem um serviço, né, um disparador de SMS configurado na sua conta dentro da nossa plataforma que te avisa caso você tenha alguma dificuldade em um dos seus pontos. Uma coisa também extremamente importante, que às vezes é deixada de lado, é a parte de processo e documentação. Quando você tem um projeto que fica muito grande, as pessoas que estavam envolvidas, às vezes, nas primeiras fases, nos pilotos, que são aquelas pessoas que efetivamente validam e colocam a coisa para andar, às vezes elas podem mudar de área, mudar de empresa. Então, você não pode defender do José ou da Maria para que o seu projeto ande. Então, a gente sempre recomenda documentações. Então, aqui é um exemplo de um projeto que a gente tem no México. A gente criou uma sessão de troubleshooting para os caras, onde a gente identificou que haviam problemas relativamente comuns na operação deles, e a gente construiu esse documento meio que a 4 mãos. Olha, quando você tiver esse tipo de problema, você vai fazer esse tipo de verificação. Existem as soluções de problemas comuns que se estendem a todos os clientes, mas a gente, dependendo do projeto, a gente trabalha de um modo consultivo a entender a infraestrutura do cliente, porque podem existir alguns problemas específicos relacionados à rede do cliente ou alguma característica de informação que a gente captura do cliente. Então, antes de se abrir um ticket, por exemplo, no nosso suporte, é outra coisa. Que informação que você precisa enviar? Para não ficar, mandou, mas não tem informação completa. A gente está falando de operações em diferentes países, com pessoas falando diferentes línguas e em diferentes horários. Então, precisa ter um padrão de como fazer esse reporte, né, de problemas para a gente ser assertivo e ser rápido. E quando o cara tem esse padrão de informação que ele tem que levantar e tem um guia de solução de problemas para ele consultar antes de fazer o chamado, o que acontece é que você dá um empoderamento muito grande, porque ele vai resolver a maioria dos problemas eles mesmos. Né? Aqui agora mudei um pouquinho o tema, vou falar de conteúdos dinâmicos. Então é legal quando a gente vai, por exemplo, num cinema e vê um vídeo bonito, né, dá vontade de tomar o refrigerante, mas
é interessante que esse vídeo, ok, é um vídeo, né, que a gente colocou, mas aquela informação ali ela é dinâmica. Ela foi puxada, aqueles preços foram puxados do sistema que vende o refrigerante. Então, se alguém lá, depende de como que é a arquitetura da empresa, né, do restaurante, esse caso é de cinema, fala, olha, agora o refrigerante médio vai ser R$10. Então ele vai alterar lá na tabela de preço dentro do sistema e todas as telas de todos os cinemas do país, ou que se aplicarem aquele aumento de 50 centavos, vão refletir isso imediatamente. Ou seja, você não tem que renderizar conteúdo, você não tem que ficar refazendo essas coisas, e isso torna, o que eu falei, a operação linear, independente, né, o trabalho de gerenciar a sua rede, as suas telas, linear, ainda que você tenha um crescimento exponencial no volume de telas controladas. Mas a gente precisa de colocar a coisa meio no piloto automático, mas sem perder contexto e relevância, né? O Digital Signage, essas tecnologias que eu estou mostrando, elas permitiram que você consiga falar com uma pessoa que está numa loja específica. Então, às vezes, alguém que está numa loja da Paulista pode ter um mindset totalmente diferente de alguém que está numa loja, no shopping, sei lá em outra cidade, lá no Rio de Janeiro. Então, eu vou ter algumas coisas que influenciam o contexto, o tipo de mensagem que eu vou colocar, e isso vai impactar diretamente no resultado da minha comunicação. Por exemplo, localização. Faz diferença se eu estou numa cidade litorânea ou se eu estou numa cidade como São Paulo. O tipo de mensagem, às vezes as pessoas estão mais focadas em turismo, em passeio, se eu estou, por exemplo, em Fortaleza. Tá? O clima. Eu posso variar a mensagem baseado na informação se está chovendo ou não. Então, eu quero fazer um anúncio. Uma rede de drogarias comprou um espaço para anunciar numa tela. Hoje já é possível ela falar, olha, se tiver com mais de 30 graus, eu posso falar e ensolarado, eu posso falar de protetor solar. Se tiver com menos de 20 graus e a umidade do ar estiver abaixo de X, eu posso recomendar o umidificador de ar. Isso dinâmico. Ou seja, ela comprou um espaço, ela está pagando por aquele espaço, mas ela vai poder dinamizar a informação que ela exibe dependendo do contexto onde aquela tela está. Então não faz sentido nenhum, eu estou sentindo frio pra caramba, eu ver um anúncio de um sorvete. Quer dizer, não é que não faz sentido nenhum, eu posso ser fã de sorvete, mas vai ser muito mais impactante se eu ver um anúncio de um café, de um cappuccino, se eu estiver num lugar que está frio. Tá? Eventos próximos, então, eu posso falar, olha, eu quero anunciar cerveja, onde for possível anunciar cerveja, num raio de 10 quilômetros, onde vai ter um jogo de futebol nas próximas 3 horas, exemplo. Então, é possível fazer todo esse tipo de combinação. Por quê? Não é um player de vídeo, simplesmente. Tem uma plataforma de software que está monitorando informação de todos os lugares, de vários tipos de fonte, e você consegue criar regras e colocar conteúdo dinâmico. Tá? Promoções, né? Eu posso estar lendo um sistema de vendas, e quando o gerente marcou lá que tem um combo, que tem uma promoção, automaticamente subir para a tela. Disponibilidade de produtos, então estou anunciando um refrigerante, e aí quando ele chega num estoque mínimo, eu paro de anunciar, para não correr o risco da pessoa ver na tela e não ter mais na prateleira. Tá? Isso, na verdade, não é muito novo, né? A TV faz isso há muitos anos, não tem toda essa facilidade tecnológica, mas os grandes grupos de comunicação eles têm uma programação standard, que vai para a rede nacional, por exemplo, mas ele tem a possibilidade de você passar conteúdos contextualizados. O jornal da cidade, o anúncio de uma empresa só naquele bloco da cidade. Então, a TV faz isso há décadas. E a internet faz isso muito bem, né? Aqui é um exemplo. Eu fui fazer uma viagem, e aí quando eu emiti lá a minha passagem, na mesma hora eu comecei a ver no meu feed do Facebook um anúncio de carro. Tem promoção para você alugar um carro durante o período que você vai estar nessa cidade. Então, ou seja, ele está analisando o meu contexto. E é muito similar ao que a gente faz na comunicação através do Digital Signage. Então, um exemplo aqui, né, uma história, um caso de uso, né, um storytelling aqui. Então, imagina que esse é o Pedro, e o Pedro vai no posto de gasolina uma vez por semana. Às vezes ele vai pela manhã, às vezes ele não consegue ir de manhã,
ele vai quando ele está voltando do trabalho à noite. Esse é um exemplo, é um cliente nosso, então essas telas que vocês estão vendo hoje aí em vários postos de Ipiranga é controlado pela nossa plataforma. Então, se ele vai pela manhã, ele provavelmente vai ver um conteúdo desse tipo, vai oferecer um café, então ele está abastecendo, vai convidá-lo para tomar um café e comer um pão de queijo dentro da loja de conveniência. Se ele passa à noite, ele pode ver um conteúdo parecido com esse. Então, se supõe que ele está indo para casa, ele pode fazer um happy hour, então é um conteúdo mais provável dele ver à noite. Então, é uma coisa simples, baseada em horário. Então, para automatizar, a nossa plataforma pode estar lendo informação de planilhas, de bancos de dados, de arquivos XML, de JSONs, que são arquivos para troca de informação, né, arquivos estruturados, e uso de sensores, como, por exemplo, os beacons. Então, a gente pode perceber que alguém chegou perto da tela e variar a comunicação baseado nisso. Também câmeras. Outra coisa é que parte da comunicação ela pode ter um fluxo de aprovação. Eu posso receber uma informação de rede social, a partir de uma busca ali, por exemplo, DSE 2018, e vir isso aqui. Só que se eu não tiver um país que fala esse idioma, não vai fazer sentido nenhum eu pôr isso na tela. Já esse vai fazer sentido. Então, eu posso aprovar ou não aprovar uma comunicação. Algumas coisas, se for uma fonte que eu confio, um site, ou um site de previsão do tempo que eu confio, eu posso deixar passar automático, sem necessidade de aprovação. A gente tem APIs e plugins, então a gente consegue comunicar com vários tipos de plataforma, né? Aqui é um exemplo. Do lado esquerdo ali, a gente desenha no nosso software que eu quero recortar a tela, e aí eu vou associar uma barra aqui de informações, de cotação e clima, e em cima eu coloquei um streaming ou uma sintonização de placa de captura. Então eu vou conseguir ter uma comunicação onde eu até simulo uma TV. Eu posso estar recebendo um sinal aqui da Sport TV e combinar com outras coisas na tela. Tá? Isso é possível fazer no software. Aqui é um exemplo de integração com câmera. Então, a gente consegue detectar se é homem, se é mulher, faixa etária, até estado de humor, se está mais feliz, se está mais triste. E eu consigo definir gatilhos. Então, se for homem com mais de 40 anos, mostra, sei lá, pacotes de viagens ou carros. Se for mulheres até 30 anos, enfim, eu vou pensar em algum conteúdo, roupa feminina, enfim, algum conteúdo mais contextualizado com mulher. Então, quando entra homem, ele vai falar de perfume masculino, ele vai falar de relógio masculino. Então, isso já é uma realidade, a gente tem isso funcionando hoje. Aqui é um exemplo, essa empresa Invia é um cliente que atua no Peru e no México, e eles têm uma solução de monitoramento de painéis outdoor. Então, ele detecta se o painel travou, se tem alguma placa queimada. E aí ele usou as nossas APIs para entregar relatórios combinados. Então, ele usa no nosso relatório de exibição de conteúdo e dá a garantia dele de que o painel estava ligado, exibindo conteúdo naquele momento. Então, ele consegue gerar vários dashboards. Ou seja, os nossos clientes hoje têm criado aplicativos. Como hoje é possível criar um aplicativo para o Facebook, você pode criar um aplicativo que se integre e usa toda essa infraestrutura do ForSee. Sim, na verdade, tem uma sutileza aí na palavra, né? Hoje até tem tido algumas discussões em relação à segurança, privacidade, etc. Nesses casos aqui, a gente está usando uma tecnologia que detecta a face e classifica a face. Ela não reconhece. Então, eu não vou saber que você é você. Poderia. Não, é uma câmera comum, uma webcam, e aí tem um software que fica analisando. Esse software é de terceiros e a gente integra através de APIs. Então, quando ele detecta que tem uma pessoa, por exemplo, um homem de 25 anos, ele manda essa informação através da API, a gente recebe isso e no nosso software pode ter uma regra definida para quando for homem entre 20 e 30 anos eu exibir um conteúdo X. Mas eu não sei que aquela pessoa é o João, que é o Pedro, enfim, a gente não grava a informação, só faz a análise em tempo real. E depois ele guarda para a informação demográfica. Olha, foram X pessoas, foram 1000 pessoas que estiveram vendo essa câmera hoje, sei lá, 500 eram homens, 500 eram mulheres, 300 pessoas tinham mais de 30 anos. Então é esse tipo de informação, mas nem grava o rosto, e nem faz a identificação da pessoa. Existem tecnologias para isso, estou falando, nesses casos. Isso, exato.
Sim. Sim. Mas nesse caso a gente faz anônimo, é mais para entregar as mensagens. Aqui é um conceito que a gente chama de sincronização para video walls infinitos. Então vocês vão ver aqui, a gente estava falando, né, de várias telas passando um conteúdo integrado. Aqui são 26 telas num cinema, tá? Espera aí. Então é um video wall com conteúdo da Coca-Cola se estendendo por 26 telas, não necessariamente uma colada na outra, tá vendo? Hã? Não entendi. Ah, tá, sim. Esse vídeo, ele não é... Ah, tá. Mas aí a gente consegue fazer sincronização de telas, você pode colocar o canal de áudio também para uma locução, uma música, e através das APIs você consegue até mexer na iluminação do local. Né? Aqui é um outro exemplo. São telas transparentes em geladeiras. Você consegue criar um balezinho aí com conteúdo sincronizado. Aqui é um exemplo também de sincronização para menu board. Nesse caso, são equipamentos separados que se sincronizam através do software. Né? Então, cada tela tem o seu conteúdo e, em algum momento, eles funcionam como se fosse uma tela só. Aqui é um outro exemplo de cinema. Vou passar isso aqui para a gente ir mais rápido. Aqui é uma tela, um LED com a percepção infinita de dupla face. Então você não tem a visão de onde começa, onde termina o conteúdo. É um projeto que hoje é administrado por um cliente nosso, que é a Árvore Digital, e atende o cliente final, que é a Dufry. Alguns desafios aqui, né? A qualidade dos vídeos, às vezes você tem que criar vídeos muito grandes. Você depende, como a gente faz a sincronização do software, esses exemplos que eu mostrei não usam placas, não usam hardware, é só o nosso player mesmo rodando. Então você precisa de ter uma rede com a latência estável, pelo menos. A gente recomenda a rede cabeada. Nada demais, nada super especial, vai funcionar numa rede que já está lá. Pode usar áudio, né? Pode ter o canal de áudio, e a gente pode utilizar outros controles, dimerizar a luz, receber algum sinal, enviar algum sinal para algum... Por exemplo, a gente foi provocado agora por um cliente nosso de cinema, que ele quer fazer aquela sincronização falando da pipoca, e quando falar da pipoca a gente vai disparar uma essência. Né? Aí tem um equipamento lá com essência, só que ele quer automatizar isso, ninguém vai apertar o botão. O próprio software, na hora de mostrar aquilo ali, vai disparar um sinal, e aí a gente vai comandar lá o disparador de essências. A gente normalmente vende para o integrador, a gente raramente vende para o cliente final. Tem 2 ou 3 casos que o cliente final, olha, a minha TI opera e eu quero operar o software, mas a gente entende que o integrador é a empresa que vai ser responsável pelo planejamento e a criação desses conteúdos. Então a gente é pró-integrador sempre. Ele que vai escolher o melhor hardware e o software. Não existe bala de prata, não existe uma solução que se adequa perfeitamente a tudo. Tem hora que um hardware vai ser melhor que o outro, um software vai ser melhor que o outro. Ele vai garantir os SLAs e a atenção de primeiro nível, então ele que vai receber a chamada lá do ponto de venda. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado, Adília, pelo convite.